A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus ilumine a sua vida nesse momento. Que as bênçãos do Senhor encham o seu coração de coragem, de sabedoria e de paz. Que esse seja um dia marcado pela presença dEle, pelas pequenas alegrias e também pelos livramentos que muitas vezes a gente nem percebe que recebeu, mas que fazem toda a diferença. Tem dias que começam com mais luz, não por causa do céu da manhã, mas por causa daquilo que Deus vai fazer dentro de nós. E eu creio que hoje pode ser um dia desses. Um dia em que você vai enxergar as coisas com mais calma, com mais fé, com mais clareza. Um dia em que o medo não terá a última palavra. Um dia em que a presença de Deus vai trazer direção em cada detalhe. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já mostra que o Senhor está chamando você para mais perto. Tem coisa que Ele quer curar. Tem respostas que Ele quer te dar. E tem direção que Ele vai trazer. Tudo começa com esse tempo que você está separando agora para ouvir a voz dEle. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se você chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui, ou fez com que essa palavra chegasse até você. Isso não foi por acaso. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações aqui do YouTube, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens que têm abençoado milhares de vidas. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, fala comigo. Apenas isso. Espírito Santo, fala comigo. Vamos começar orando, falando com Deus? Se você puder, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo nosso alimento. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor renovou nessa casa. Te louvamos por esse tempo, por esse momento tão especial que estamos vivendo agora em Tua presença. Eu oro por esse irmão, Pai, por essa irmã que está aqui comigo. Que o Senhor os alcance agora com paz, com discernimento, com alívio na alma. Que tudo aquilo que tentou tirar o foco dela nos últimos dias perca a força
e que a tua presença ocupe cada espaço desse coração. Eu creio que ela não está sozinha. Eu creio que essa pessoa é amada por ti, cuidada e sustentada pelo Senhor. Portanto, que ela sinta agora esse cuidado. Que esse dia seja conduzido pelas tuas mãos, com leveza, com fé, com sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, refletir junto com você hoje, está em Provérbios 22, versículo 8. Está escrito assim: a pessoa que semeia a maldade colhe a desgraça, e o castigo que ela receberá será completo. Nossa, pastor, que palavra dura. Hoje eu quero falar sobre o que você tem plantado. Você está plantando aquilo que você quer colher? Eu quero que você reflita nisso. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. É um princípio bíblico isso aí. Salomão nos mostra que o que nós plantamos, nós colheremos. Ele escreveu isso com muita clareza, quando disse que quem semeia a maldade vai colher desgraça. Então, esse princípio não vale só para coisas ruins. Ele vale para as coisas boas. Ou seja, toda escolha que nós fazemos carrega em si uma semente. Às vezes uma semente pequena, quase invisível, mas com o tempo ela cresce. Ela cresce e dá fruto. Muita gente tem pedido por milagres, por mudanças, por vitórias. Eu recebo mensagens aqui todos os dias. E Deus pode sim fazer coisas impossíveis. Ele é poderoso para isso. Mas existem coisas que não são sobre o impossível. Elas têm a ver com o que nós estamos plantando diariamente. Deus não vai fazer crescer uma árvore que a gente nunca plantou. Deus não vai abençoar um campo onde a gente não colocou nenhuma semente. E aqui eu estou falando de sementes de obediência, de oração, de arrependimento, de atitude, de esforço. Tem gente querendo colher paz, mas está plantando crítica, contenda, fofoca. Tem pessoas que querem colher um casamento saudável, um relacionamento estável, mas o que elas plantam é o orgulho, o egoísmo, a grosseria, a ausência. Outras pessoas querem ver os seus filhos firmes na fé, mas elas plantam maus exemplos, palavras duras, falta de presença. Por isso que essa palavra de hoje, ela vem para nós como um despertamento. Não adianta reclamar do que você tem colhido se o plantio não está sendo feito de forma adequada. Deus está nos chamando para cuidar daquilo que nós temos semeado. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o tempo que nós dedicamos às pessoas, com o tempo que nós damos à presença dEle. E se até aqui você percebe que tem feito escolhas erradas, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de começar a plantar o que é bom, o que vem de Deus, aquilo que constrói e não destrói. Porque assim como a semente ruim cresce, a semente boa também cresce. E Deus é fiel para honrar
cada pequena decisão feita com o coração certo. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: por que só me acontece coisas ruins? Por que parece que nada dá certo para mim? E é claro que durante a vida nós vamos passar sim por provas, por batalhas, por ataques espirituais, que muitas vezes não tem nada a ver com merecimento. Mas existe também um outro lado que muita gente evita olhar: o das sementes que a própria pessoa tem lançado sem perceber. Tem palavras que a gente fala e que voltam. Tem atitudes que a gente toma e que acabam criando um ambiente hostil dentro da nossa casa. Tem decisões que a gente repete, mesmo sabendo que elas nos afastam de Deus. E aí depois vem a frustração, o vazio, a culpa, e fica parecendo que é Deus que se esqueceu da gente, quando na verdade foi nós que paramos de regar o nosso jardim. Eu quero reforçar essa pergunta. Você está plantando aquilo que você quer colher? Porque quando você insiste em alimentar a mágoa, você está plantando amargura. Quando você guarda ressentimento, você está alimentando uma raiz que vai crescer e sufocar a paz no seu coração. Quando você mente para evitar conflitos, ou quando você finge que está tudo bem, você planta desconfiança. Você está plantando distanciamento. Mas quando você perdoa, mesmo com dor, você está plantando cura. Quando você fala a verdade, mesmo com medo, você planta confiança. Quando você dobra os seus joelhos no quarto e ora, mesmo quando você não tem vontade, mesmo cansado, você está plantando intimidade com Deus. Essa é uma semente poderosa. A colheita não vem no mesmo dia. É importante saber isso. Às vezes demora. Às vezes parece que ela não está vindo, mas ela chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. Por isso, essa palavra de hoje não é para te acusar, é para te despertar. Para que você pare agora e pense: o que eu tenho lançado com as minhas palavras? O que eu tenho alimentado com os meus pensamentos? O que eu tenho deixado crescer na minha vida? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E se você perceber que tem lançado sementes ruins, Ele pode limpar esse terreno. Ele pode te dar novas sementes. Ele pode fazer brotar vida nova, onde antes só tinha terra seca. Sabe, chega uma hora em que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser que Deus esteja te dando essa chance. A chance de arrumar o que está bagunçado aí dentro. Não se trata de voltar no tempo. Não se trata de desfazer aquilo que já aconteceu, mas de olhar para o que restou e perguntar: o que eu ainda posso fazer com isso? Porque Deus não quer só tirar você do erro. Ele quer te ensinar a construir uma vida nova, num solo limpo. Ele não quer só te arrancar do vício, da mentira, da mágoa, do pecado. Ele quer te dar maturidade para que você nunca mais volte por esse caminho. E talvez você ache que não tem mais jeito, que perdeu tempo demais, que feriu gente demais, que fez más escolhas durante muito tempo. Mas você não foi longe demais. Você não estragou tudo. Essa é a boa notícia.
ainda existe um caminho de volta. Ainda há um novo começo para quem se arrepende de verdade. E esse caminho não começa amanhã, semana que vem, começa agora. Mas esse agora só tem valor se for sincero, se for acompanhado de uma decisão. Porque não adianta dizer com os lábios que você quer mudança se o coração continua se apegando ao que te destrói. E Deus conhece as intenções. Ele sabe quando é de verdade. Ele sabe quando a entrega é só da boca para fora. E ele também sabe quando um filho, uma filha, olha para ele com olhos cansados, mas sinceros, dizendo: Pai, me ajuda a mudar. Se esse é o seu caso, então essa palavra é para você. Deus te viu, Deus te trouxe aqui e Ele quer começar algo novo a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Pais, orem por seus filhos. Esposas e maridos, orem por seus cônjuges. Filhos, orem por seus pais, por seus irmãos. Ore por seus líderes lá da igreja, pelos seus pastores, pelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, a caminhar com Deus. Amém? Coloque o nome dessas pessoas aqui. Ou coloque também alguma situação que tem te provocado dor, angústia, tristeza. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos por estarmos vivos, por termos mais um dia diante de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua cuidando de nós, com graça, com misericórdia e com amor. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa mensagem não chegou por acaso, eu sei. O Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, porque o Senhor ainda tem planos, sonhos e propósitos na vida dela. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, mesmo conhecendo a Tua verdade, insistimos em plantar sementes ruins, palavras que ferem, atitudes egoístas, decisões que sabemos que não Te agradam. Quantas vezes colocamos outras vontades acima da Tua vontade? Quantas vezes permitimos que o coração endurecesse e que o orgulho impedisse que nós nos quebrantássemos? Mas agora, Senhor, com o coração sincero, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, não só para aliviar a nossa culpa, mas para nos transformar verdadeiramente. Ó Deus, eu peço que essa mensagem não seja apenas mais uma dentre tantas que entram por um ouvido e saem por outro. Que ela permaneça, que ela incomode, que ela provoque uma transformação, que ela gere arrependimento real e frutos visíveis. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a plantar o que é certo, a cuidar do nosso campo interior, a vigiar nas nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos. Que cada decisão que tomarmos a partir de hoje seja feita com temor, com sabedoria e com humildade.
Eu oro, Pai, por esse irmão e por essa irmã que reconheceu que precisa de mudança, que entendeu que tem lançado sementes ruins e quer consertar isso. Que ela volte ao primeiro amor, que ela volte à intimidade contigo. Restaura, Senhor, a vida emocional, espiritual. Restaura essa família, renova esse coração. Troca esse solo endurecido por um campo fértil. Dê um novo ânimo, um novo começo, uma nova mente. Que essa pessoa não volte a cair nas mesmas armadilhas, mas que ela caminhe em novidade de vida, guiada pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da igreja, o grupo da família, dos amigos, da academia. Mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Você estava pronto. Você tinha planos, tinha fé, tinha até paz no coração. Mas a porta não abriu. Você bateu, esperou, chorou, clamou e nada. E aí veio a dúvida: será que Deus me ignorou? Mas Ele não te ignorou. Ele te protegeu. Sabe, irmãos, tem portas que não se abrem, não por falta de fé, mas por excesso de amor. Deus sabe o que você não sabe. E por isso Ele escolheu fechar a porta. Para te preservar, para te preparar, talvez para te redirecionar. Tem situações que a gente só entende depois que a poeira baixa. Na hora, parece que a vida virou as costas. Mas com o tempo você começa a enxergar. Se aquilo tivesse dado certo, hoje eu estaria preso em algo que teria me destruído. E é aí que a ficha cai. Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que não vingou, aquele emprego que parecia ser o ideal para você, mas acabou não saindo. Tudo isso pode ter sido Deus te guardando de um sofrimento maior lá na frente. A gente ora pedindo livramento, mas às vezes se recusa a aceitar a forma como Deus nos livra, porque nem sempre vem como a gente quer. Às vezes o livramento vem como silêncio, como distância, como decepção. Mas isso não é rejeição, é direção. Deus não fecha uma porta à toa. Ele fecha muitas vezes para proteger a sua mente, seu coração, sua caminhada. E mesmo que você tenha chorado por causa dessa porta, ela não se abriu porque Ele te ama. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que faz com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do YouTube para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes das demais pessoas, antes dele ficar público aqui para todos
todas as pessoas do YouTube. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua generosidade. Você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, se Deus fechou, é porque não era para continuar. E mesmo que hoje você ainda esteja tentando entender, apenas confie. Deus não trabalha com descaso, Deus trabalha com propósito. E o que Ele está fazendo agora pode até doer por um tempo, mas lá na frente você vai agradecer. Tem hora que a gente insiste tanto em algo que começa a chamar de fé, o que na verdade já virou teimosia. A gente ora, jejua, busca sinais, pede confirmação, mas lá no fundo já sabe que aquela porta fechada não é injustiça, é livramento. Só que a alma carente tenta negociar com Deus. A gente se convence de que se fizer mais força, mais sacrifício, mais oração, Ele vai ceder. Mas Deus não cede à nossa ansiedade. Ele responde com amor, mesmo que a resposta seja não. Tem gente que ora pedindo direção, mas só aceita se for na rota que ela mesma planejou. E quando a direção de Deus não combina com o mapa da nossa expectativa, a pessoa se revolta. Mas Deus não trabalha com mapas humanos. Ele é o caminho, Ele é o seu GPS. Ele sabe onde essa estrada termina. E se Ele interrompeu a sua trajetória, é porque estava prestes a te resgatar de um acidente que você nem sabia que ia acontecer. Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser, mas o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes você colocou todas as suas fichas numa situação, numa pessoa, num projeto, e mesmo com boas intenções, tudo desmoronou? E aí veio a dor, a dúvida, a sensação de abandono, mas Deus não te abandonou. Ele apenas fez o que um pai amoroso faz. Te protegeu, mesmo quando você não entendeu. Deus vê lá na frente, irmãos. Ele vê o vício que ainda não apareceu. Ele vê a traição que ainda não foi revelada. Ele vê a estagnação que você chamava de estabilidade. Ele sabe o que vai adoecer a sua mente, o que vai endurecer o seu coração ou até mesmo roubar a sua fé. E por isso tem portas que Ele fecha. Mesmo que você chore, mesmo que você esperneie, mesmo que você ache injusto, porque portas abertas nem sempre são sinônimo de bênçãos. E portas fechadas, muitas vezes, significa misericórdia. Se o céu trancou algo na sua vida, é porque Deus te ama. E quem ama não permite que você se afunde só porque você quer alguma coisa. Deus não quer que você viva de esmolas emocionais. Ele quer te mostrar o caminho que Ele mesmo preparou e que você só vai enxergar quando parar de olhar para trás. E tem casos em que a porta que se fechou foi a da vida. Você orou, você acreditou, você chorou aos pés de Deus pedindo um milagre e mesmo assim
aquela pessoa amada se foi. E agora? Como seguir com esse tipo de silêncio dentro do peito? Como acreditar de novo quando parece que nem a fé foi suficiente para impedir que o pior acontecesse? Olha só, eu não vim aqui para dar explicações, nem para dizer que vai passar, como se isso apagasse a sua dor. Eu só quero te lembrar, com todo respeito à sua dor, à sua história, que você não está sozinho. Deus viu cada lágrima que você derramou no escuro. Ele esteve presente em cada madrugada em que você pedia só mais um dia, só mais uma chance. Ele não ignorou o seu clamor. Ele apenas respondeu de um jeito que hoje você ainda não consegue entender. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: eu creio no propósito de Deus. Amém? Eu creio no propósito de Deus. Tem dores que não se resolvem com lógica, mas com o tempo, com fé, com colo. E o colo de Deus ainda está aí. Mesmo que você esteja bravo ou brava com Ele, mesmo que você tenha se afastado depois da perda, porque Deus não é como a gente, irmãos. Ele não se ofende com o seu luto. Ele entende. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você saiba, ainda há vida depois da dor. Ainda há vida depois da perda. Não igual, não como era antes, mas ainda há vida sim. E Ele quer caminhar com você por esse novo caminho, um passo de cada vez. Talvez essa porta tenha se fechado de um jeito cruel, inesperado, injusto, mas com o tempo você vai perceber que Deus não saiu de cena. Ele ficou, Ele segurou a sua mão junto com as mãos dele. Mesmo quando você não conseguiu segurar sozinho, Ele estava ali, firmando seus passos. E mesmo que hoje tudo ainda esteja em silêncio, saiba, Deus nunca parou de cuidar de você. Deus não cancela o propósito só porque a rota mudou. Ele redireciona, Ele ajusta. E o que hoje parece fim, amanhã pode ser o lugar onde nasce algo novo. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando o coração ainda está pesado. Mas Deus não age só nos começos felizes. Ele também age depois das perdas. Ele não escreve só em folhas em branco. Ele escreve por cima das páginas manchadas, rasgadas, cheias de erro e saudade. E mesmo assim, a história continua linda. Talvez a porta que se fechou tenha deixado você se sentindo parado, fracassado, sem rumo, sem chão. Mas tem algo que você precisa saber. O céu ainda está escrevendo a sua história. Amém? O céu ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem capítulos de superação. Você ainda terá páginas de alegria verdadeira. Ainda tem promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome aqui, escreva esse nome aqui. Se você se lembrou de uma situação específica, de uma porta que se fechou, ou de uma porta que se abriu, ou que você quer que se abra, escreva aqui essa situação, ou resuma ela com apenas uma palavra. Por exemplo, família, trabalho, saúde, vida financeira. Escreva aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora,
com reverência, com gratidão e com o coração aberto. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua sendo a nossa direção. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por essa pessoa que mesmo com dores que ninguém vê, não desistiu de te buscar. Essa pessoa que apertou o play nesse vídeo, com a alma cansada, mas com a fé viva, que mesmo em silêncio continua te chamando, te esperando, acreditando que o Senhor tem algo preparado, mesmo depois das portas fechadas. Espírito Santo, traga luz nas áreas que ainda estão escuras dentro de nós. Que aquilo que ainda nos prende seja agora colocado diante do Senhor com sinceridade. Que a nossa vontade se renda à vontade do Pai. Que a nossa pressa se curve diante da Tua sabedoria. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando o luto nesse momento. Por essa pessoa que orou com toda a fé, mas viu alguém que ela amava partir desse mundo. Por aquele que acreditou até o fim e mesmo assim teve que lidar com a despedida. Que o Senhor abrace essas pessoas agora, Deus. Que a Tua presença preencha esse vazio que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mostra que o Senhor não ignorou o clamor. Apenas respondeu de um jeito que hoje, para nós, é difícil de aceitar. Mas mesmo assim, cremos que o Senhor continua sendo bom e continua sendo o nosso Pai. Eu oro por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que estão voltando para os Teus braços depois de terem se afastado, por essa pessoa que experimentou feridas espirituais, emocionais, que teve frustrações com a vida, decepções com promessas não cumpridas. Que ela se sinta acolhida agora. Que o Senhor remova toda culpa. Derrube, ó Pai, todo muro emocional. Mostre a ela que ainda dá tempo, que ainda tem planos, que ainda tem vida pela frente. Ó Deus, que o Senhor dê libertação, paz, alegria, prosperidade a essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que o Senhor cure essa enfermidade. Contempla, Pai, a dor desse Teu filho, dessa Tua filha. Ó Deus, conceda a Tua provisão para aqueles que passam por um momento de escassez. Eu apresento ao Senhor cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo e também cada situação que foi descrita aqui. Eu oro por essa pessoa que me ouviu até esse momento aqui do vídeo, que ela receba agora o Teu abraço, que ela perceba que não está sozinha, que a vida dela não acabou com a porta que foi fechada, que a história não parou naquilo que deu errado, porque nós cremos que o Senhor tem algo novo preparado e que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo no silêncio, mesmo quando não parece. Renova, Pai, essa mente, fortalece esse coração e que ela possa descansar no fato de que se uma porta foi fechada, é porque essa foi, nesse momento, a vontade do Senhor. E nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra abençoou a sua vida? Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13, eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão
que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo.
Olha o que Josué e Caleb estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui. E Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos. Ele continua te sustentando. Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor
segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz, prossiga, eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje e eu creio que ao final dessa mensagem você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior, não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida e Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje
é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando, pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E, na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior até as nossas ações e decisões diárias. Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões,
através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós, porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família. Nós oramos porque cremos no Teu poder. E por isso, desde já, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp.
porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você sabia que Deus tem um plano exclusivo para você? Ele tem algo especial, um novo tempo, um novo amanhecer preparado para você. Eu creio nisso. E você? Você crê? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Eu creio no tempo de Deus. Escreva isso. Eu creio no tempo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. E a maneira como Deus age é diferente para cada um de nós. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, a maneira de sentir as coisas e a maneira de nos expressarmos. E Deus conhece cada um de nós de maneira minuciosa e de maneira muito cuidadosa. Deus olha para o nosso interior e Ele nos ama de verdade. O Senhor te ama. Amém? Deus te ama. Você entende o quão poderosa é essa afirmação? Não duvide do amor de Deus nem por um segundo. Eu peço que você dê o like nesse vídeo para que nós consigamos alcançar muitas pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra das Escrituras com você. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao verso 39. Está escrito: E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Eu acabei lendo aqui o verso 40 também. Irmãos, esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Que você viva em amor. Sabe, irmãos, nós não vamos estar aqui na terra para sempre. E a nossa passagem por aqui, ela não passa de uma breve viagem. Eu sei que nós teremos a eternidade e que precisamos ter isso sempre em nossa mente. Temos sempre que nos lembrar disso. A vida é passageira e teremos a eternidade. Mas e enquanto a eternidade não chega? O que devemos fazer? Viva em amor. Viva em amor. Pare de perder tempo com questões minúsculas, insignificantes. Comece a apreciar a companhia de quem Deus colocou ao seu lado. Seja essa pessoa quem for. Sabe, tem pessoas que existem nesse mundo e que estão cansadas. Eu sei disso. Afinal,
Existir é algo que nos cansa, que dá trabalho. E as pessoas estão precisando de um lugar de descanso, um lugar de alívio, um lugar de aconchego. Que nós sejamos os primeiros a oferecer isso, esse descanso, esse conforto para as outras pessoas. Assim como Cristo fez com todos aqueles que se aproximaram dele e estavam cansados. Jesus se colocou como esse porto seguro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é o alívio para aquele que está cansado, abatido, solitário, se sentindo derrotado. Amém? Presta atenção, no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Amém? Não deixe de colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deus tem poder para mudar a sua situação, seja ela qual for. Em meio à turbulência do dia a dia, onde o barulho do mundo muitas vezes sufoca a doce voz, a suave voz do Espírito Santo, é essencial que nós nos lembremos da simplicidade do Evangelho, que é o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nos lembra que sem amor nós não somos nada. E é justamente esse amor que deve ser a base de todas as nossas ações. Portanto, quando você estende a mão ao próximo, quando você oferece um sorriso, uma palavra amiga, ou mesmo quando você exerce o perdão, quando você perdoa alguém, você está colocando em prática o desejo de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que talvez o maior milagre que você pode presenciar é uma vida transformada pelo amor? E eu não falo apenas de transformações radicais, mas daquelas pequenas mudanças diárias que vão somando e construindo um testemunho vivo de bondade e de misericórdia. Quando eu e você agimos com amor, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Estamos sendo luz em um mundo que muitas vezes está mergulhado nas sombras da indiferença e do sofrimento. Sabe, meu irmão, a jornada pode ser longa, com montanhas e vales. Às vezes nós estaremos nos lugares altos, nos lugares de destaque. Às vezes nós iremos passar pelo vale, pelas provas. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Você não está só. Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E enquanto nós caminhamos, nós temos a oportunidade de tocar vidas, de transformar pessoas. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos do Criador. Podemos ser a resposta de uma oração que foi feita por alguém. E isso não é uma pequena responsabilidade, é um chamado divino. Aleluia. E em nossa caminhada, nós não podemos esquecer de olhar para dentro de nós, para o nosso próprio coração. O autoconhecimento e o crescimento espiritual são fundamentais para que nós possamos amar de forma genuína. Quando nos conhecemos melhor, reconhecemos nossas próprias necessidades, nossas fraquezas, nossas limitações. E isso nos capacita a ter empatia pelo outro, a compreender que cada pessoa tem sua própria luta,
seu próprio caminho a percorrer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você a refletir sobre como nós podemos praticar o amor. Como podemos tornar isso uma prática durante o nosso cotidiano. Não espere por grandes oportunidades, mas encontre nas pequenas atitudes a chance de demonstrar esse amor. Pode ser através de um abraço, pode ser em uma conversa sincera, um ato de generosidade ou simplesmente na disposição em ouvir alguém. Façamos da nossa vida uma oferta de amor a Deus e que através das nossas ações outros possam conhecer ao Senhor, porque conhecemos e amamos porque Ele nos amou primeiro. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Pai, por Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos cometido, pensado ou falado, que vai contra os mandamentos do Senhor. Que o Teu Espírito entre em nosso coração nesse momento e nos purifique, para que possamos começar a viver em amor, não somente da boca para fora, Deus, como muitas vezes já prometemos ao Senhor, mas de uma forma verdadeira e definitiva dessa vez. É chegado o momento de começarmos a ser imitadores de Cristo. É agora ou nunca, é dessa vez ou nunca, e agora precisa ser para valer. Nós entendemos isso, Pai, e entendemos que o Senhor está nos chamando para sermos propagadores desse amor, por onde nós estivermos. Pedimos que o Senhor nos capacite a enxergar além das nossas próprias necessidades e desejos, a reconhecer a dor e a luta do próximo e a oferecer uma mão que ajuda, um coração que entende e um ombro que acolhe. Que a Tua sabedoria nos oriente em todas as nossas decisões e que a Tua força seja a nossa força no meio da fraqueza, para que mesmo em meio às tempestades possamos ser faróis de esperança e de paz. Ajude-nos, Senhor, a sermos exemplos vivos do Teu amor, refletindo a Tua graça em cada palavra e em cada ação. Que possamos ser pacientes e gentis, não guardando rancor ou alimentando a ira, mas perdoando e promovendo a reconciliação, assim como o Senhor um dia agiu conosco. Que a nossa presença traga alívio aos corações aflitos, que a nossa conduta inspire outros a buscar a Tua face e que a nossa vida seja um testemunho da Tua misericórdia e da Tua bondade infinitas. Pai, eu peço que o Senhor ouça também os pedidos silenciosos daqueles que estão ouvindo ou assistindo a essa mensagem agora. Pessoas que talvez não tenham encontrado as palavras certas para expressar suas necessidades, ou pessoas que carregam fardos tão pesados que apenas um suspiro pode ser elevado ao céu. O Senhor conhece cada coração, cada luta interna, cada lágrima derramada no silêncio da noite. Envolve-os, Pai, com Teu amor, conforta-os com a Tua presença e mostra-lhes o caminho certo. Que sejamos instrumentos de união, que sejamos pontes que ligam o amor divino aos corações desesperados e que cada dia seja uma nova oportunidade de servir e honrar a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
Conceda-nos, Senhor, a graça de viver cada dia com o propósito que o Senhor projetou para nós, buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, conforme a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Por fim, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que ao terminarmos cada jornada, possamos olhar para trás e ver que a cada passo estávamos acompanhados pelas tuas pegadas, guiando-nos pelo caminho da eternidade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Se essa mensagem, se essa oração falou ao seu coração, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui todos os dias